Fala aí, pessoal, filme da história da sua vida. Episódio de hoje. Você tem medo de você? Muita gente tem. Muita gente tem medo de si próprio. Muita gente tem medo do seu comportamento, muita gente tem medo das suas emoções, como elas nos afligem, como elas tomam conta do nosso ser. Muitas pessoas têm medo da sua falta de capacidade de muitas vezes poder fazer uma avaliação de certas situações melhor. Muita gente tem medo de si próprio, né? Isso acontece e é bem comum. E isso acontece por quê? Isso acontece justamente porque você não sabe direito como você funciona, né? E como você pode ter mais comando sobre o seu funcionamento. A partir do momento em que a gente começa a ter consciência e noção de quem a gente realmente é, de como a gente funciona, de quem somos nós, a partir desse momento a gente começa a ter mais habilidade para lidar com as nossas emoções, para lidar com a nossa capacidade de raciocínio, de pensamento e, consequentemente, dos julgamentos em relação às nossas atitudes. Eu já falei isso uma vez, mas vale a pena repetir para que você possa se livrar completamente dessa história do medo de si próprio. Então vamos lá. Tem duas certezas na sua vida, duas certezas certas, plenas na história do filme da sua vida. Uma, a gente vai morrer. Não tem escapatória, a gente vai morrer. E a outra, a gente vai errar. A gente vai errar. Então não adianta a gente virar o nosso juiz implacável e cada erro que nós tivermos, ou a gente querer evitar que a gente erre durante o correr da nossa vida, porque isso não nos faz bem, isso não é saudável e isso não nos ajuda na nossa capacidade de evolução, e isso não é inteligente. Isso demonstra que nós não sabemos quem nós somos, né? Todo ser humano está em processo de evolução. Todo ser humano erra para aprender, para poder evoluir. Então não adianta você achar que você não vai errar. Não adianta você achar ou se julgar, né, uma pessoa monstruosa, terrível, porque você não acordou cedo naquele horário que você tinha que acordar naquele dia, porque você não correspondeu à expectativa das pessoas que estavam em relação a você, porque isso, porque aquilo. Não adianta você ter medo, né, das consequências dos seus erros, porque eles vão acontecer. E as outras pessoas também vão errar. E isso faz parte da vida de todos nós. Então não adianta. Se você tem medo de você não dar conta de um trabalho, parabéns se você não dá conta de um trabalho, porque isso faz parte do seu processo de evolução, isso faz parte do seu crescimento. Ninguém vai morrer porque você não deu conta de um trabalho e de repente nesse momento exato você não conseguiu a tão sonhada ou almejada promoção ou aumento de salário ou qualquer outra coisa. Se você se sente incapaz de mergulhar num empreendimento porque você tem medo de que você não vá dar conta nisso, não faça isso. Na verdade, aproveite o medo e mergulhe e enfrente o seu medo de você próprio. Enfrente o medo das suas incapacidades, porque essa é a chave para você poder evoluir. Essa é a chave para você poder crescer. Essa é a chave para você romper os seus limites e se tornar uma pessoa muito melhor. Então, ter medo de você não adianta se por acaso esse medo te impedir de avançar, se esse medo te impedir de andar para frente, se esse medo te impedir de você evoluir. Não tenha medo de você, tenha medo de você não avançar, não evoluir, não crescer. Lembra, para você que está com medo de você, você não é, você está. Você está nesse momento desta forma, com essas características, desse jeito, mas você não é assim. Esse
ele não existe, porque tudo no mundo é mutável. Tudo no mundo está em processo de transformação. Tudo no mundo está evoluindo. Tudo no mundo está mudando. Você não é a mesma pessoa de ontem. Não será a mesma pessoa amanhã. Sabe aquela velha história de que quando a gente pisa no rio e as águas do rio nunca mais serão as mesmas, ou seja, a gente nunca mergulha no mesmo rio, a gente nunca põe o pé nas mesmas águas, porque elas não param de correr? Assim é você. A gente nunca será a mesma pessoa que nós fomos há 1 hora atrás. Nós estamos em pleno movimento, nós estamos em plena mutação, nós estamos em pleno processo de evolução. Então não fica com medo de você. Relaxa e aproveita a viagem, porque você amanhã já não é a pessoa que você foi hoje. Então não adianta você falar, eu sou assim, eu sou assado. Não é, você está. E quem está pode não estar depois, pode mudar amanhã. Você é um ser humano em pleno processo de evolução. Você muda o tempo todo. Você muda a cada minuto. A cada minuto você se torna uma pessoa diferente daquela que você é hoje. Então não tenha medo de você. Tenha orgulho de quem você vai se tornar. Tenha orgulho, felicidade e alegria em quem você vai ser lá na frente. Tenha amor por você, porque você está cumprindo uma jornada especial. Você é um ser divino nessa terra, em pleno processo de crescimento e de evolução. Você é uma pessoa maravilhosa, ou você está uma pessoa maravilhosa, plenamente capacitada para se tornar amanhã ou no próximo minuto uma pessoa muito melhor do que você é hoje, do que você é agora, ou do que você está agora, nesse momento. Você tem a capacidade de se tornar um ser absolutamente espetacular daqui a 24 horas. Você já parou para pensar nisso? Não tem que ter medo de você. Tem que ter orgulho, felicidade, alegria, amor e, principalmente, pensamentos maravilhosos rumo ao caminho da evolução. E lembra, você está, você não é. Dá um ponto de virada na história do filme da sua vida antes que seja tarde demais, porque vai ter uma hora em que o destino vai dizer pra gente assim, ó, corta.